Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carlos Honorato, sou economista, professor e consultor. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre cenários 2026. E acho que um dos pontos mais relevantes que a gente tem que observar em cenários para 2026 é se a gente não está começando a viver um processo que pode desencadear o estouro de uma bolha, né? Seja uma bolha imobiliária na China, seja uma bolha de ativos nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente está vivendo realmente um período de muita incerteza. E no ar, assim, a gente sente um certo cheiro de 2007, né, 2008, aquela última grande crise que a gente teve no mundo. Assim, essa disfuncionalidade da economia global começa a dar sinais que podemos estar próximos de passar por um momento como aquele. Cada vez mais a gente tem mais indicadores, mais gente falando nisso, mais eventos no mercado que tendem a conduzir a gente para isso. E eu acho que um dos últimos eventos do mercado que trouxe essa perspectiva é esse olhar sobre o preço do ouro, né? O valor do ouro bateu recordes, aí passando de 4 mil dólares a onça, né, se eu não me engano. E esse valor de 4 mil dólares é um dos valores mais altos dos últimos tempos, né? Eu trouxe aqui um gráfico, que é um gráfico que ele procura mostrar, né, a situação do dólar, a evolução do dólar nesses últimos 200 anos. A gente não vai se preocupar, é óbvio, com os 100 primeiros, né? Mas se a gente pegar a trajetória do ouro, desde 2000 desde 1925, né? E aí eu estou falando aqui da relação dólar-ouro. A gente teve um processo de aumento de preços do valor do ouro substancial. Quer dizer, esse gráfico mostra efetivamente a subida, né, de quanto se pagava em dólares por uma onça de ouro. Na verdade, assim, os analistas começam a observar que esse gráfico tinha que ser ao contrário, não é o ouro que está valendo mais, mas é o dólar que efetivamente está perdendo valor, né? Eu tenho acompanhado diversos analistas que são um pouco são do mercado financeiro, mas são fora desse monopólio de informação porque você pega no Brasil aqui, quando todo mundo está falando basicamente a mesma coisa, é crise fiscal, é dominância fiscal, e acabam não se atentando principalmente aos sinais externos de uma possível crise. Então, quando a gente começa a olhar todos esses dados de dólar, né, de como que a coisa está funcionando, o que a gente começa a perceber é que efetivamente há uma fuga, né, do dinheiro, do papel moeda, vamos dizer assim, né, do fiat money, do dinheiro fiduciário, né, e essa fuga do dinheiro provavelmente logo vai começar a ser uma fuga de papéis de empresas, e é aí que a gente pode ter efetivamente uma bolha estourando, uma crise econômica mundial, né? Mas o fato que a gente começa a perceber é que efetivamente depois dos grandes eventos de desvalorização do dólar, né, que foi lá em 1935, quando o Roosevelt ele mudou a cotação do dólar, desvalorizou forçosamente. E em 1971, quando a gente pode dizer que foi realmente um golpe ali do Nixon acabando com a conversibilidade do padrão ouro, né, que você naquele momento você poderia trocar dólares por ouro. Foram dois momentos em que os Estados Unidos conseguiram manter a moeda americana como referência chave do mundo, né? E a partir dali, principalmente de meados ali do comecinho da década de 70, depois do que o Nixon fez o fim do padrão ouro, vamos dizer assim, né? O fim do padrão dólar, que é melhor explicar, a cotação do dólar não parou, a cotação do ouro não parou de subir, né? Então nós tivemos aí uma evolução dramática. Observe aí no gráfico a subida. Você tem alguns momentos de crise ou alguns momentos de estabilidade que efetivamente o dólar se manteve estável, principalmente quando você pega ali da década de 80 e tal, porque inclusive os Estados Unidos nesse período passaram por um período inflacionário, então você teve ali nesse período uma mudança no perfil do dólar. Mas a partir de 1995 em diante, quer dizer, você observa que cada vez mais, principalmente pelo ouro ser uma reserva de valor finita, né? Quer dizer, você não tem uma quantidade de ouro infinita, apesar de você descobrir novas reservas ainda, quer dizer, mas você não consegue ter uma paridade da quantidade de ouro com a quantidade de moeda que você emite, né? Então a cotação só subiu. E aí você tem alguns momentos, você teve ali um freio, né, entre 2005 e 2015, e depois disso isso voltou a subir, principalmente nos momentos de maior instabilidade.
O que acontece é que quando você tem esse movimento, me parece muito claro que é um movimento de sair de ativos que são mais fluidos, né? Ativos que não são tão claros que aquilo vale aquilo que diz que vale, né? Então, mesmo que seja uma ação de uma empresa, e hoje você tem, sei lá, meia dúzia, 7, 10 empresas nos Estados Unidos que valem mais do que $1 trilhão, o que é um negócio absolutamente bizarro, né? Então você começa a ter pessoas, negócios, financiadores, investidores que começam a sair dessas posições que me parecem fluidas ou que podem estar com valuation fora do lugar. Porque no limite, por exemplo, o preço de uma companhia americana é o preço da compra e venda da ação no mercado financeiro, né? Ela tem que ter ali alguma base, tem que ter ali alguns fundamentos, mas não é isso que garante que aquele valor é aquele valor realmente, né? Eu peguei como um exemplo aqui, se você pegar, por exemplo, o valor da Microsoft, né? A Microsoft está valendo agora aproximadamente, deixa eu pegar direitinho aqui, ele está valendo aproximadamente, acho que 2,3 trilhões de dólares, alguma coisa assim, né? E quando você pega 2,3 trilhões de dólares numa empresa, na verdade eu falei errado aqui, 3,8 trilhões de dólares. Quando você pega 3,8 trilhões de dólares, é aproximadamente o que todos os bancos centrais do mundo têm de ouro, né? Cerca de 36 mil toneladas de ouro. Então, se você multiplicar a cotação do ouro pelo que os bancos centrais têm guardado, isso é o equivalente ao valor só da Microsoft. Então você concorda que a Microsoft valer tudo que a gente tem em ouro no mundo é uma coisa que está um pouco fora do lugar. E você tem um outro elemento que também tem empurrado as empresas e os investidores para sair dos papéis e ir para ativos reais, quer dizer, você está saindo de ativos que são aí ativos não são palpáveis, né? São ativos do mercado em que você tem uma ação, você tem um fundo, você tem isso, tem aquilo, mas aquilo não é palpável, né? Você tem um pedaço de uma empresa que vale aquilo que diz que vale, que está publicado que vale, que pode até valer aquilo, mas não é um valor efetivo, não tem valor intrínseco. Então quando você vai para um ativo real, né? Mesmo commodity, um ouro, imóvel também, mas imóvel também tem uma flutuação de mercado. São efetivamente negócios que têm um valor, né? Imóvel é meio complicado porque à medida que você tem o risco de uma bolha imobiliária, os valores deles também estão fora do lugar, né? Então você começa a perceber que é o seguinte, você tem ações de empresas americanas num valor fora da realidade, fora da casinha, em termos de valor, né? E o mercado que não para de crescer, baseado basicamente em 7 grandes empresas, né? Baseados na tecnologia, investimentos gigantescos em tecnologia. Então você pega hoje, por exemplo, o que os Estados Unidos, né? Ali o Vale do Silício, o pessoal que está lidando com IA está gastando de CAPEX, né? De financiamento para novos negócios, é na base aí de 420, 430 bilhões de dólares, né? E a pergunta que a gente tem que fazer é: esse valor vai ser recuperado? Quer dizer, você, para investir 430 bilhões, que taxa de retorno que você vai ter? Em quanto tempo esse dinheiro vai voltar? Então, cada vez mais essa exuberância irracional parece que não tem muita sustentabilidade. E o sinal de que o ouro, a compra do ouro, né, a saída de papéis para compra de ativo fixo, né, de um ativo fixo não, de um ativo real que é o ouro, isso demonstra um pouco essa saída, essa busca, né, de alguma coisa que seja um suporte, que seja efetivamente um lastro para o caso da gente ter uma crise econômica muito forte, né? O que me parece que pode estar no horizonte aí do mercado e um risco que a gente tem grande é que efetivamente você tem aí um estouro dessa bolha dos papéis, né? Você saia disso, a gente não sabe quando isso vai acontecer, porque é aquela coisa que eu falo, se eu soubesse eu não estava dando aula, eu não estava gravando vídeo, eu estava ficando rico no mercado financeiro. Mas que as tendências para que essa situação aconteçam começam a aparecer. E a cotação, né, do preço do ouro é efetivamente um sinal de que essa fuga dos papéis voláteis de bolsa de valores, de fundos, indo para alguma coisa que tenha uma confiança histórica de milênios praticamente, é um sinal de que a gente pode estar começando a entrar num processo
de crise, de uma bolha. E a bolha não vai ser assim, ninguém vai avisar antes, né? A bolha não vai ser alguma coisa que vai ser preparada. O dia que ela acontecer, vocês vão saber, vai dar na primeira página do jornal e todos nós economistas vamos ser chamados para fazer uma análise sem ter a menor ideia do que está acontecendo, porque quando estourar a bolha, por mais que a gente tenha falado, por mais que a gente tenha acompanhado, a gente não tem a ideia do que realmente está acontecendo, né? Então, não é para ser alarmista, mas é para dar um sinal de atenção, porque realmente essa irracionalidade dos mercados, exuberância de crescimento de cotação de ações pode estar aí com seus dias contados. Ou não, né? A gente sempre tem que dar essa alternativa, mas me parece mais provável que sim. Eu sou o Carlos Honorato, um grande prazer estar com vocês, espero que vocês gostem. Até a próxima!